tem muito artesão desanimando de empreender com macramê porque não está conseguindo obter vendas com as peças que produz ou realmente não consegue produzir sob uma demanda. Então, em determinado momento, pode ter comprado o material, tem lá isso em casa parado, de cores variadas, de texturas variadas, mas não consegue dar saída para esse estoque que está agarrado, ou não consegue dar saída para as peças que ela já tem lá pronta em casa. Como que a gente pode ajudar essa artesã a vender essas peças? Ponto número 1. Na minha cabeça, hoje, do ponto onde eu tento vender para atender uma demanda. Só que existe o caso de você tá no começo, e eu vou fazer o exercício de pensar lá no começo de quando você ainda não entende sobre o desejo da pessoa ou não sabe para quem você vai vender, como que você pode vender isso que já está criado ou como que você pode criar algo vendável, certo? Então, não deixe de acompanhar nesse vídeo que a gente vai estar falando sobre os principais erros que os artesãos cometem na hora de criar as suas peças. Para isso, curte o vídeo, compartilha para quem mais está precisando saber sobre esse conteúdo e ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que a gente criar novos conteúdos. Nosso objetivo é criar conteúdo de valor gratuito, que vai fazer você avançar na sua carreira como empreendedor no ramo do artesanato. Como que a gente pode te ajudar a produzir peças de macramê que tenham valor para o seu cliente? Na minha opinião, o material interfere diretamente no resultado que você quer entregar com a sua peça. Desde o princípio da Mahai Atelier, foi claro para mim que eu queria trabalhar com um cordão de algodão trançado. É esse cordão que não é o torcido. Eu não sei explicar as características do trançado. Ele sofre um processo de elaboração que faz com que ele seja mais firme, que o nó ou o tipo de trabalho que você faz fique melhor aparente, melhor trabalhado. Beleza, dito isso, vamos pensar que você já trabalha com um cordão que não é o trançado, que é o outro tipo de material e você quer vender. Então você já trabalha com um cordão da sua escolha que você gosta de trabalhar. E aí cada um tem uma preferência. Como que você pode fazer com que essa peça se torne mais interessante? Você vai precisar de visibilidade. Aonde você vai conseguir visibilidade? Na sua cidade, quem vai saber melhor é você. Só que qual é a dica que eu posso te passar? Bom, se eu quero vender uma peça, eu não posso simplesmente chegar no meu Instagram e publicar diversas fotos de produto. Um hanger, outro hanger, um painel, um chaveiro. Só produto, produto, produto. Você precisa contextualizar, talvez passar uma história para o seu cliente. É falar como foi o processo de produção, é falar qual é a transformação que essa peça causa no seu ambiente. Então vamos supor que a sua casa não seja um local atrativo para você tirar uma foto, que a iluminação desse lugar não seja uma boa ideia. Então percebe que eu estou falando sobre produto, mas na hora de você vender esse produto, você precisa ter alguns insights. Na hora de tirar uma foto, uma boa foto, você precisa ter uma iluminação de qualidade. E essa iluminação ela pode ser feita através de uma janela lateral, como é o nosso caso aqui, através de um aparelho de iluminação, como é o caso desse outro aparelho aqui e aqui. Então, hoje, a gente aqui no ateliê já tem algumas ferramentas que a gente também vai te ensinar a fazer gratuitamente, mais para frente aqui no nosso canal, esses pontos de iluminação paralela para você criar esse cenário mais interessante, mas partindo do princípio que você ainda não tem nada disso, você está bem no comecinho, procura uma casa de alguém que possa te auxiliar ou um local na sua cidade que seja iluminado, arejado, que venda uma boa ideia, que passe o que você quer transmitir com o seu produto. Ou seja, lá no começo, quando eu não tinha clientes com boas fotos, eu não tinha ambientes com parceiros, né? Não tinha um posicionamento bem claro sobre aonde eu queria chegar, eu usava a casa das minhas tias, da minha irmã, da minha mãe, que eram ambientes diferentes para gerar um conteúdo diferente dentro do seu Instagram. Então, não é só sobre você vender um produto, tirar uma foto de algo que você esteja produzindo e postar no Instagram e essa venda vai acontecer. Você precisa despertar o interesse no seu cliente final. E como que você faz isso? Através do marketing. Mas sem entrar profundamente no marketing, eu quero falar para você quais são os desafios na hora de vender um artesanato. E para mim, a hora de expor o produto é um grande ponto. Por quê? Porque é onde você vai despertar esse desejo. Mas se você estiver pensando em como vender para alguém que esteja diretamente dentro da sua cidade, o que você vai precisar fazer? Bom, você vai precisar entender
como que você pode passar a percepção de valor para esse cliente? É você falar para ele quais são as vantagens que ele vai ter quando ele comprar esse produto. Então, se você vai vender um suporte de planta, você vai falar que essa planta ela vai ficar muito mais bem iluminada em diversos ângulos, porque essa peça ela vai girar naturalmente. Você não vai ter dificuldade na hora de limpar a sua casa, porque ela vai estar no local suspenso, então você vai conseguir organizar a sua casa de uma forma melhor, vai estar fora do contato dos animais, fora do contato das crianças. Então percebe como não é só sobre um produto, você vai ter que falar, logicamente, que esse produto de macramê, ele foi criado artesanalmente, que você demandou tantas horas de trabalho, e que, enfim, essa história você já vai saber contar. O que você precisa é vender justamente o que o cliente quer comprar. Ele quer comprar uma solução. Ele não quer comprar só um produto. Ele quer comprar por que esse copo aqui ele vale mais do que um outro copo. Porque esse copo aqui, minha amiga, ele foi produzido através de um rigoroso processo de produção e foi feito através de uma empresa que tem consciência ambiental, que reutiliza o plástico, e esse plástico aqui ele vai demorar não sei mais quantos anos para o meio ambiente decompor ele, e através das soluções que essa empresa pratica, ela salva não sei quantas espécies de animais. Então percebe que quando você cria um enredo, esse produto ele passa a ter mais valor para o seu cliente. Então é sobre isso. Por que um ótimo exemplo são os relógios? Porque que esse relógio ele vale R$30 e ao mesmo tempo ele pode valer 3 milhões de reais, sendo que a única função do relógio é marcar hora. Então esse relógio de R$30 ele marca a hora e o relógio de 3 milhões de reais ele também marca a hora. Qual que é a diferença entre os dois? É a percepção de valor que a marca cria em cima do produto. Claro que os elementos que contém, ou seja, a matéria-prima, os elementos que estão envolvidos no processo de produção desse produto, eles também vão significar algo sobre o valor agregado dele. Mas não necessariamente o produto de 3 milhões de dólares, a peça de 3 milhões de reais, vai ter 3 milhões de reais em matéria-prima. Vai ter diamante, ouro, rubi, seja lá o que for. É muito sobre o valor, porque a pessoa deixa de vender o relógio e ele vende o acessório que vai tornar você uma pessoa mais atraente, um acessório que vai tornar você mais importante, que vai trazer autoridade. Se você estiver usando aquela marca, mostra que você está num outro patamar, num outro nível. E a mesma história com o macramê. Então, voltando para o nosso contexto, qual que é hoje o nosso posicionamento na Mahai? Como que eu quero que você enxergue as nossas peças? Eu quero que você tenha certeza que quando você comprar um produto da Mahai, ele vai ser durável, o acabamento dele vai ser de primeira, vai ser o melhor acabamento que você encontra no mercado, a matéria-prima vai ser as melhores matérias-primas vão estar inseridas nesse produto, vai ser uma peça que você não só encontra só nesse local, você encontra nas melhores mostras de decoração, nos projetos arquitetônicos, em diversos locais de valor. Então é isso que eu quero mostrar com a minha peça. E aí, cabe a você refletir hoje no estágio onde você estiver, dentro da sua linha de produção, como que você quer que sua peça seja vista. É uma peça que é de fácil acesso, é uma peça que você pode ter, e não só ter, você pode também comprar para sua amiga porque tem um precinho camarada e eu estou fazendo um desconto especial, ou não, é uma peça que tem um valor um pouco agregado mais alto, mas que vale a pena você comprar porque vai durar por muito tempo, porque o acabamento é muito bom, os materiais são muito bons. Então é sobre isso. Qual é a experiência que você quer passar para o seu cliente? Não, qual que você acha que são as sensações? Sensações em que sentido? O seu produto proporciona para o cliente, para aquele que compra. Para aquele que compra. Bom, quando a gente vende hoje uma peça para o nosso cliente, se for uma peça de decoração home decor, que a gente chama, que é uma decoração para casa. Quando essa pessoa recebe a peça na casa dela, primeiramente eu quero impactar ela com a maneira como essa peça chega, ou seja, a embalagem, o perfume, a maneira como é apresentado, os recursos, se tem um carimbo, se tem um cartãozinho feito à mão. Então esse é o primeiro impacto que eu quero que ela sinta. Como isso foi preparado com cuidado, com amor, não necessariamente sobre o afeto, mas como que foi cuidado, foi feito milimetricamente pensado para ela. E aí, quando ela recebe a peça, eu quero que ela veja através de diversos elementos, materiais distintos, pedra, madeira, algodão de mais de uma cor, de diversos tipos de textura,
quando ela olhar para essa peça, ela vê a riqueza que existe de detalhes. Então, para a gente na Mahai Atelier, os pequenos detalhes mostram a grandiosidade do simples. É uma frase que a gente traz aqui. Os detalhes demonstram a grandiosidade do simples. Então, quando você insere pequenos detalhes na peça, no final das contas, quando o cliente recebe e olha, são tantos detalhes para ele reparar que ele percebe que como aquilo é diferenciado. Então, qual é a sensação que eu quero que o cliente sinta quando ele recebe uma peça nossa? Primeiro, que ele olhe e não necessariamente ele entenda da onde a gente começou e aonde a gente terminou. Aonde que está o acabamento, aonde que está o começo. Aonde está o nó principal, aonde está o nó de acabamento, sabe? Eu quero que você receba e fale assim, meu Deus, da onde que começou e aonde terminou isso aqui? Eu não sei, um relato que acontece muito quando as pessoas vêm no ateliê, eles olham assim e falam, meu Deus, eu não sei nem da onde começar, não sei nem por onde você começou. Então é sobre isso, é sobre a sensação de ser algo mágico. O artesão, ele tem um poder comparado a um feiticeiro, vamos chamar um mágico, aquele que pega uma matéria-prima e transforma em algo mágico mesmo, algo realizador, aquilo que alguém do senso comum não consegue compreender. Então, qual que é o desafio que o artesão iniciante precisa compreender? Que apesar de todos os desafios, você precisa começar a pensar sobre o posicionamento, sobre para quem você deseja vender. Por que eu falo isso? Porque quando você entende para quem você quer vender, quem é o seu público-alvo, você começa a entender qual é a dor que você quer solucionar, qual é o desejo que você quer solucionar. Então, não necessariamente o que você está vendendo é o que o seu cliente está querendo comprar. E quando você começa a entender o que o seu cliente está querendo comprar, você começa a adaptar o seu trabalho para aquilo que ele espera. Então, o meu cliente hoje ele quer comprar durabilidade, segurança, ele quer comprar sofisticação. Então, eu preciso investir nesse tipo de material. Às vezes, o seu cliente está querendo comprar praticidade, agilidade, ele está querendo comprar algo que esteja na moda, que saiu na novela passada ou que apareceu no último reality show. Então, não necessariamente ele quer comprar design, às vezes ele quer comprar algo relacionado a preço. E você precisa só entender como que você pode entregar isso com qualidade. E assim você vai adquirindo conhecimento técnico, então você vai através de vídeos no YouTube, cursos, prática mesmo, dia a dia da prática ali, do fazer manual, você vai ganhando nível técnico, você vai ganhando conhecimento, vai criando uma rede de parcerias, você vai expor sua peça num comércio local, você vai deixar algumas peças disponíveis numa vendinha. Hoje a gente tem, dentro do nosso posicionamento, peças expostas em lojas parceiras. As nossas peças a gente cria e deixa lá. E fica lá com eles. E a gente paga uma comissão ao final dessa venda, ou seja, se a peça foi vendida dentro daquele estabelecimento, a gente fica com um percentual das vendas e a nossa loja parceira fica com outro percentual. Então você vai criando métodos de aumentar as suas vendas, de escalar. E aqui no nosso curso, no nosso canal, a gente vai ensinar não só como você produzir parceiros, como você entender sobre posicionamento, como também como obter vendas recorrentes, como ter renda recorrente. Como que você pode ter um dinheirinho sempre no seu bolso sem necessariamente estar na função produz e vende, que é o que eu chamo de ficar correndo dentro da roda do rato, que é o tempo inteiro você está pensando em produzir para lucrar. E não necessariamente no artesanato precisa ser assim. Aqui no nosso método, você vai entender que existem métodos que você pode utilizar para encontrar essa venda recorrente. Seja por acervo de aluguel, seja por loja parceira, seja através da produção para determinada sazonalidade, ou seja, uma época do ano. Agora o Natal, daqui a pouco você se prepara para o Dia dos Namorados e mais à frente você vai se preparar para o Dia das Mães e aí você vai se preparar para o Dia das Crianças, se esse for o seu nicho. Então é muito importante a gente falar sobre nicho de atuação. Você trabalha com o quê? Para quem? Você trabalha para o ramo kids? Ou é para o ramo pet? Ou é para o ramo de moda, ou é para o ramo mesa posta? É isso que você precisa entender. Eu não consigo entender todas as demandas que você tem, mas uma solução da gente cada vez mais entregar conteúdo direcionado de qualidade é você deixar aqui nos comentários qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, como que a gente pode esclarecer para você ainda mais, trazer conteúdos mais direcionados para você. Então não deixa de comentar,
Porque a gente está iniciando esse processo de compartilhamento de informação e quanto mais a gente souber para quem a gente está falando, melhor é o conteúdo que a gente traz, tá bom? Então, como eu lembrei, lá no começo da história da Marrai, eu produzia peças para a maioria dos clientes que apareciam. Então, ainda não tinha uma noção clara sobre posicionamento. E o que eu percebi? Quando eu entendi para quem eu queria vender, eu comecei a fazer compras de produtos, ou seja, matéria-prima mais acertada. Eu parei de comprar coisas, materiais de diversos fornecedores e comecei a comprar aquilo que eu entendi que o meu cliente começava a consumir mais. Eu comecei a produzir peças que esse cliente se interessava, eu comecei a procurar parceiros que estavam dentro desse nicho de mercado. Então eu comecei, através do posicionamento, a poupar tempo dentro do meu negócio. E quando você poupa tempo, sobra tempo para você aprimorar nas suas vendas. Beleza? Um ponto muito importante para a gente trazer aqui dentro desse assunto é realmente você se atentar que nem sempre o que você gosta é o que o seu cliente gosta. E aí eu vou trazer um exemplo prático que acontece aqui e vai acontecer com certeza no começo da sua jornada. Na melhor das intenções de você atender vários públicos, você faz o quê? Você compra materiais muitas vezes de diversas cores. Aí você compra verde, amarelo, azul, cru, preto, uma variedade. E aí quando você vai, produz as suas pecinhas lá, produziu, você percebe que você vendeu uma do amarelo, uma do verde, o azul não saiu, você ficou com um cru, vendeu, mas no final das contas você está com um pouquinho de cada cor na sua mão. Qual que é a dica? Eu percebo que a maioria das pessoas, elas tendem a comprar por algo que seja uma cor neutra. Por quê? Porque as pessoas elas já têm nas suas casas paredes coloridas, móveis, sofá, quadro, elas já têm um ambiente que tem a informação sobre cores. Os clientes que vêm para a gente hoje buscar peças coloridas é um percentual pequeno. Talvez no seu negócio seja diferente, as pessoas vão procurar por mais cor. E aí é questão de você adaptar o que eu estou falando, certo? Mas o que eu percebo hoje aqui no ateliê? A gente quando vai atender um projeto em cores, que são os raros casos, mas às vezes a cliente quer um balanço para uma loja e essa loja já tem uma identidade com uma cor, né? A identidade é aquilo que está relacionado à marca dela. Então vamos supor que a identidade da loja seja rosa, seja verde. E aí a cliente quer um balanço que converse com esse ambiente. A gente foi e criou, produziu, atendeu. Sabe o que aconteceu com esse produto depois, com essa matéria-prima? Ela está aqui, parada até hoje no nosso estoque. Por quê? Porque não tem uma outra cliente que entenda que a cor rosa vai atender para ela ou que a cor verde faça sentido para o ambiente da casa dela. Então, quando você tem muita variedade de cor, você tem muita variedade de produto que tem potencial para ficar parado, porque nem todo mundo vai precisar de um produto que tenha aquela cor. Às vezes ele até quer um azul, mas não é aquele tom de azul, é um azul mais claro que ela queria e ela não vai comprar esse azul seu por conta disso. Agora o cru, o branco, o preto, isso são cores mais monocromáticas, são cores mais básicas, né? Então é mais fácil de você vender quando você investe no que é básico, no que é comum, mais comum a todos, você tem maior quantidade de saída. Isso eu posso te provar. E não acho que isso é um erro que acontece só no começo da sua jornada. E não que seja um erro, tá? O que eu percebo é que temos dinheiro parado no nosso estoque. E eu acredito que você também enfrenta essa dificuldade. Então, vamos pensar como que ser básico e assertivo, combinado? Uma outra questão é, Giovanni, eu tenho minha peça que está produzida, eu tenho aqui em casa um percentual de umas 10 peças produzidas. Como que você pode me ajudar a vender? E aí eu vou te falar, existem alguns formatos que você pode vender. Talvez você já conheça o Elo 7. O Elo 7 é como se fosse um mercado livre direcionado somente para artesanatos. Então, essa é uma plataforma que te ajuda a vender. Você cria lá o seu produto, o seu mercadinho e ali você expõe as suas peças para venda. Você também pode vender através do catálogo do WhatsApp ou simplesmente através do WhatsApp. E aí, com uma dica que eu posso te dar sobre venda? Comunicação. Quando você for fazer a venda com o seu cliente, muitas vezes não deixe se levar pelo contato pessoal. Tente fazer com que essa venda seja o mais profissional possível. Um atendimento seja sem utilizar muitas abreviações ou termos que não seja formal ou algo que torne você comum
Mostre que você é diferenciado, que você leva o seu trabalho a sério, que a sua peça tem um valor agregado a mais, que o seu trabalho ele entrega valor. Então, a maneira como você expõe o seu produto é a maneira como o seu cliente percebe. Então, se você chega e fala sobre, aqui está o meu produto, e aí esse aqui está, você usou um diminutivo e VC é com V e C, não é você certinho, percebe que isso torna tudo mais informal? E não é isso que a gente quer que o nosso produto seja valorizado. O produto artesanal, ele precisa ser valorizado além do que o produto industrializado pode oferecer, porque ele tem toda uma história por trás, tem o seu tempo é precioso na hora de produzir essas peças. Então, além de você vender pelo WhatsApp ou pelo Elo 7, também tem o Instagram, uma plataforma que facilita o contato. Você pode procurar o comércio local, você tem muitas ferramentas que a internet traz até a sua proximidade, né? Ou seja, ele liga muitos clientes. Então, esteja preparado para isso, busque informação. A informação ela é aliada, né, à sua segurança, à sua sensação de capacidade de atender. Pense nas diversidades, em atender aquilo que é básico, né, que é mais fácil de ser atendido. Às vezes, preparar algo que seja relacionado a aluguel, algo que seja relacionado a alguma determinada época do ano, se preparar para o Natal, se preparar para Dia das Crianças, se você vende algo relacionado às crianças. Esteja preparado para a sazonalidade e aproveite o momento em que o mercado esteja aquecido para fazer mais vendas, beleza? Então, qual é uma outra dica? Tenha uma esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos? Tenha um produto que atenda tanto aquele que quer comprar algo rápido e prático, como aquele que quer comprar algo um pouco mais elaborado. E aí a dica é, esse elaborado, não necessariamente ele precisa estar produzido na sua casa. Às vezes você pode ter ele sob encomenda. Você é artesão, você dispõe dessa ferramenta. E aí o que a gente tem hoje aqui no ateliê, por exemplo? Nós temos os nossos chaveirinhos. Eles estão sempre prontos, alguém quer presentear, ou um lojista quer conhecer, ou você quer comprar de imediato, ele está aqui te esperando para eu vender. Tem também o suporte de plantas, claro, nos tons básicos, tem no cru, tem no preto, está ali no estoque esperando. Por quê? Se alguém aparecer e quiser comprar naquele momento, eu tenho para atender. Então pense que você às vezes vai precisar criar um produto mais barato, um produto intermediário e um produto que tem um valor agregado um pouco maior. Assim vai aumentar a sua margem de captação de cliente, tá bom? Então, para você que está desanimado ou pensando em desistir do nicho de macramê, ou seja, do ramo de artesanato, o que eu preciso que você entenda? Primeiro, aproveite os diversos canais de venda. Segundo, esteja preparado para os momentos de sazonalidade, aquele momento em que o seu cliente já está quente e apto para compra, certo? Natal, Black Friday, Dia das Crianças. Terceiro, pense numa esteira de produtos. Tenha um produto de entrada, um produto intermediário e algo talvez sob encomenda que vá ter mais valor agregado. E quarto, entenda para quem você quer vender. Tente se colocar no local do seu cliente, na cabeça do seu cliente. E se isso para você ainda é difícil, comece a amadurecer essa ideia. Comece a pensar, quem é meu cliente e o que ele está procurando? Será que ele está procurando algo mais elaborado ou é algo mais simples? E comece a amadurecer essa ideia e você vai ver como que você vai ser mais assertivo, tanto na hora da compra como na hora da venda, na hora de escolher o material, na hora de produzir a peça, certo? Então, uma vez que você tem entendido esses 4 pontos, eu quero que você se proponha a toda vez que estiver pensando em criar algo ou criando algo, entregue além do esperado. A sensação de dever cumprido vai te dar segurança na hora de fazer a sua venda, na hora de você se comunicar com o seu cliente ou na hora de buscar parceiros. Quando você sente que você entregou naquele produto tudo que você poderia ter dado de si, você vai chegar na hora de buscar um parceiro e vai falar, amigo, eu estou com esse produto, com essa intenção, eu posso expor aqui no seu lugar? Enfim, você vai criar o seu contexto dentro da sua realidade. Então, entregue além do esperado. Se dedique de verdade. Não existe crescimento sem movimento. A oportunidade, você precisa criar espaço, tá bom? Nem sempre vai estar todo mundo esperando de braços abertos. Muitas vezes, você vai precisar se movimentar para criar o seu espaço. Se você está gostando desse vídeo, do nosso conteúdo que a gente está gerando aqui, não deixa de curtir, compartilhar para quem você acha que vai ser interessante receber esse conteúdo, mas principalmente deixa no comentário se está sendo satisfatório, se a gente está atendendo as suas dúvidas e como que a gente pode trazer conteúdo
ainda mais relevante para você. Aqui no nosso canal do YouTube, o nosso compromisso é gerar muito conteúdo gratuito e exclusivo, assim como a Marra Ensina é para você.